Mudar um comportamento não é fácil. Todos nós sabemos disso por nossa própria experiência, porque já tentamos mudar algo em nossas vidas e não conseguimos. Eu gosto muito da máxima do Ross Einlhorn, e ele propõe isso no livro How We Change, em que ele diz que a regra não é mudar. A regra é a mesmice. É muito mais provável que ao tentar mudar, o indivíduo permaneça onde ele está. Essa é a regra, a permanência. Então as chances são que você hoje, ao pensar em iniciar um novo hábito, eu quero adotar uma nova habilidade, eu quero ingressar num novo hobby, é muito mais provável que você não consiga levar isso adiante, tá? E essa admissão ela é muito importante, como vocês vão entender, porque isso não é um culto ao fracasso, de modo algum, mas é uma compreensão de como nós funcionamos. Eu estou lendo um livro agora da autora Emily Falk, que é uma pesquisadora. O livro é o What We Value, né, o que nós valorizamos, né, como que nós fazemos escolhas. E ela faz menção a três sistemas que dialogam entre si permanentemente, que é o sistema de valor, o sistema de relevância, de autorrelevância e o sistema de relevância social. O que são esses três sistemas? O que isso tem a ver com a mudança de comportamento? Né? Porque a mudança de comportamento nos é a todos muito cara. Isso é muito importante para nós, porque poderíamos estar vivendo uma vida muito diferente hoje se tivéssemos conseguido executar determinadas mudanças lá atrás, e poderemos daqui a algum tempo estar vivendo uma vida muito diferente se conseguirmos daqui para diante, que é o nosso objetivo primordial, mudar algumas coisas também. O sistema de valor ele diz respeito às coisas que nós valorizamos. Ponto. É evidente que eu, de modo inconsciente, posso valorizar mais sair com um amigo para tomar uma cerveja num bar do que sentar para ler um livro. A grande questão, e todos nós trazemos essa questão inconscientemente, é por que eu prefiro uma coisa em detrimento da outra. Porque há em alguns momentos essa clara percepção de que eu deveria estar fazendo o X e não o Y. Em alguns momentos seria muito mais importante sentar para ler o livro do que sair para tomar uma cerveja, e vice-versa. Bem, o sistema de valor então ele diz respeito ao fato de que nós subjetivamente a todo momento estamos valorando as coisas, atribuímos menos ou mais importância às coisas, a depender do nosso histórico de vida, a depender do contexto em que estamos inseridos, etc, etc, etc. Esse sistema ele é alimentado por esses dois outros sistemas. Primeiro, o sistema de autorrelevância, que diz respeito basicamente às coisas que nós acreditamos que nós fazemos. Porque nós, a todo momento, sabemos que existem coisas para nós e existem coisas que não são para nós. No sentido de que essas coisas podem estar menos ou mais relacionadas ao nosso senso de self, à nossa identidade. Então, por exemplo, se eu corro todos os dias, eu sair para comprar um tênis novo para corrida, fazer inscrição numa corrida de rua, todos esses comportamentos atrelados a esse contexto de corrida, eles fazem sentido, porque eles dizem respeito ao fato de eu correr todos os dias. Ou seja, eles estão ligados à minha identidade. E há coisas que não são para mim. Então seria meio louco no sentido de que elas não dialogam com a minha identidade. Eu, por exemplo, nunca pintei, nunca fiz pintura. Então sair para comprar pincéis, sair para comprar um quadro, alguma coisa do tipo, é uma coisa que me é alheia, é estranho para mim, porque isso não dialoga com quem eu sou. Né? Vejam como que isso está permanentemente sendo mediado pelo meu histórico de vida, pelo modo como eu me percebo. Há curiosidades aqui muito importantes que eu acho que vale menção também, porque há uma relação direta entre as coisas que nós gostamos e as coisas que nós somos. A própria Emily Falk fala sobre isso, né? Nós somos aquilo que gostamos, na nossa percepção, de um modo geral. Isso está muito bem posto, por exemplo, no Instagram. Você abre o Instagram, vai na bio das pessoas ali. A bio é o quê? Um lugar para você falar sobre quem você é. E as pessoas colocam, gosto de gatos, gosto de videogame, gosto de cachorro, amo livros. Então, nós usamos as coisas que gostamos para descrever quem nós somos. Isso diz respeito a esse sistema de autorrelevância. Como que nós olhamos para nós mesmos
utilizando uma espécie de filtro para dizer, olha, isso aqui faz sentido porque sou eu, e isso aqui não faz sentido porque não sou eu. Além disso, nós temos esse sistema, um outro sistema, que é o sistema de relevância social. Nós estamos também a todo momento buscando saber o que o outro está pensando, o que o outro está sentindo, aquilo que na neurociência convencionalmente chama-se de teoria da mente, que é o quê? Nós fazemos inferências sobre as experiências do outro. E já passamos por isso muitas vezes, no sentido de você está ali com um amigo, por exemplo, você bate o olho nele, nada precisa ser dito e você sabe exatamente o que ele está pensando. Então, passamos por isso em situações de grande intimidade, como essa que agora exemplifiquei, mas também a todo momento. Às vezes, num ponto de ônibus, você olha para alguém, pelo olhar você já consegue inferir, ou você tenta inferir sobre o que o outro está sentindo e pensando. Pois bem, a todo momento, então, as nossas escolhas elas são mediadas por essas inferências que realizamos no âmbito social. Então, a partir do olhar do outro, o que uma pessoa como eu deveria estar fazendo? É por isso que analisar um comportamento, né, por que fulano faz algo, é muito difícil, porque nós somos seres muito maleáveis nesse sentido. Nós não somos permanentemente as mesmas pessoas em todos os contextos. Então, eu, numa reunião de trabalho, sou uma pessoa muito diferente do indivíduo que está sozinho no quarto lendo um livro, ou do indivíduo que está num bar, como disse ali, tomando uma cerveja com um amigo. Isso muda a forma como eu escolho, as palavras que eu coloco, como eu me comunico, etc, etc. Então, o que diz a Emily Falk é: as nossas escolhas elas são mediadas especialmente por esses dois sistemas. O sistema de relevância social e o sistema de autorrelevância, né? Bem, o que isso quer dizer acerca da mudança de comportamento? Isso quer dizer, basicamente, que nós, quando podemos intervir nesses sistemas, tornamos a mudança menos ou mais provável. Vou trazer um exemplo para vocês. Falamos sobre corrida há pouco, e esse foi um exemplo, inclusive, que a Emily Falk trouxe no livro, que a saber, eu acho que é um livro que ainda não tem em português, tá, gente? Depois vocês podem procurar, mas eu acho que não tem ainda. E ela diz o seguinte: o irmão dela tentando convencê-la a correr mais, a fazer mais corrida, a praticar mais corrida, a progredir na corrida. Falou com ela: pô, você deveria correr mais, começar a fazer um treinamento diário, eu vou te ajudar, vou te incentivar e tal, eu vejo muito isso em você. E ela ficou sem entender porque ela sempre foi a típica nerd. Ela tinha uma percepção de si mesma como nerd, a pessoa que se dedica aos livros, se dedica à vida intelectual, se dedica às pesquisas, e isso causa uma espécie de dissonância, né? Para lembrar aqui um termo proposto pelo Leon Festinger ainda na década de 60. Né? Hoje em dia fala-se muito de dissonância cognitiva e fica até a recomendação deste livro muitíssimo interessante, que é Quando a Profecia Falha, do Leon Festinger, em que ele apresenta a sua experiência íntima, pessoal, de pesquisa dentro de uma seita milenarista. Bem, o irmão dela tendo dito isso para ela teve essa espécie de dissonância, né? Que é a sensação de que, pô, isso aqui não tem nada a ver comigo, tá distante da minha realidade, não tem a ver com quem eu sou, com o meu senso de self. E ele promove uma espécie de mudança na compreensão da Emily Falk quando ele diz: veja, a sua carreira acadêmica ela foi alimentada desde sempre por dedicação, por esforço, por entrega, que são todas essas matérias-primas para a progressão na corrida. Isso já existe em você, num outro contexto, mas já existe. E ela conta que ela riu quando ele disse isso, porque ela, como pesquisadora, sabia o que ele estava fazendo. Porque ele estava se utilizando de um sistema que ela já tinha, do sistema que ela já tinha, da referência que ela tinha acerca de si mesma, para justamente promover a mudança comportamental. Porque a mudança ela é muito difícil quando nós precisamos ir para um lugar que nos é completamente diferente, nos é completamente estranho. Então ele toma algo que ela já tem e diz: olha, isso já é parte da sua identidade, para levá-la, para promover essa mudança.
Isso vale muito para nós, para o nosso cotidiano, porque, e eu sou muito crítico a isso, como aqui já disse algumas vezes, as pessoas elas muitas vezes tentam mudar e elas são pouco críticas durante esse processo de mudança, elas são pouco contemplativas. O que isso quer dizer? Quer dizer que elas ponderam muito pouco, elas pensam muito pouco sobre a importância daquela mudança. Então o sujeito está ali no Instagram, o sujeito vê alguém fazendo alguma coisa e fala, pô, isso aqui parece que é legal, quero pra mim. Aí ele vê outra pessoa fazendo outra coisa, pô, isso aqui parece que é legal, quero pra mim. Nós estamos, a todo momento, e talvez ninguém tenha tido uma percepção mais precisa sobre isso do que o René Girard, que fala sobre o desejo mimético, né, a teoria do desejo mimético, em que ele diz, olha, todo desejo tem um caráter triangular. Você tem um modelo que te mostra algo que vale a pena desejar. E nós estamos num contexto hoje em que nós não desejamos apenas aquilo que pessoas que nos são próximas desejam. Nós estamos sendo constantemente expostos a toda a ordem de desejos. Porque basta que eu pesquise sobre pintura no Instagram e eu vou ver um tanto de coisa sobre pintura. Basta que eu pesquise sobre livros, que eu vou ver várias coisas sobre livros. Basta que eu pesquise sobre fisiculturismo, vou ver várias coisas sobre fisiculturismo. Então, há toda hora, a todo momento, pessoas que são modelos que me mostram que vale a pena desejar. E as pessoas, então, pouco contemplativas, não percebem muitas vezes que não se pode ter tudo, pela natureza finita que temos. Então, fazer alguma coisa sempre implica em deixar de fazer outras coisas, inevitavelmente. Então, quando eu digo, eu já até disse isso no último vídeo aqui para vocês, eu voltei a estudar mágica. Eu sou uma pessoa, por óbvio, muito interessada em psicologia, em neurociência, e a mágica é um campo que converge muito bem com a psicologia, com a neurociência também. Eu falei, quero voltar a estudar mágica, que foi um assunto que me fascinou muito durante a minha adolescência. E voltei a estudar, mas essa decisão de voltar a estudar, ela tem que ter um pressuposto. Primeiro pressuposto, essa decisão ela tem um caráter experimental, eu vou fazer isso por um tempo para ver para onde isso me leva, e daqui a algum tempo eu avalio isso. Isso quebra essa barreira de, nossa, vai demorar toda uma vida, vou demorar sei lá quantos anos para poder me aprimorar. É muito importante lembrarmos que se algo é bem feito em algum momento, antes essa coisa foi apenas feita. Então isso me possibilita começar e depois reavaliar se aquilo vale mesmo a pena ou não. E mais do que isso, é muito importante considerar que ao estudar mágica, ao dedicar algum tempo para aquilo, eu estarei deixando de fazer todas as outras coisas que seriam possíveis naquele tempo. É assim que funciona. Nós não podemos estar permanentemente em todos os lugares. Então, tomada essa decisão, e veja que já há um caráter contemplativo na decisão, eu posso refletir então sobre por que aquilo é importante para mim, para os meus valores pessoais. Para que eu vou fazer isso? Qual que é o sentido disso para os meus valores? E aí, com esse exercício contemplativo, né, de olhar para si, você começa a ver uma ligação entre a identidade que você já tem, entre coisas que você já carrega no âmbito dos valores, como eu disse, e essa nova atividade que você quer adotar. Então, quando a gente pensa em sustentação, que é uma preocupação geral, as pessoas compram, vou comprar o livro Hábitos Atômicos. Tá tudo certo, nenhum problema. Mas para que as pessoas fazem isso? Porque elas estão preocupadas com a manutenção do comportamento. Porque elas sabem, por óbvio, que algumas coisas na vida exigem de nós a capacidade de agirmos permanentemente no presente, de modo que no futuro o resultado acontece. Ou seja, é preciso regularidade, é preciso constância. E aí elas se apegam a essas coisas. Mas o que possibilita a manutenção não é algo que vem de fora para dentro, é algo que vem de dentro para fora. É uma compreensão que você tem de que aquilo é importante para você. E se é importante para você, quer dizer que aquilo está, de algum modo, relacionado aos seus valores pessoais. Eu quero gravar mais alguns vídeos sobre isso aqui, até para não estender demais essa conversa, falando mais detalhadamente sobre cada um desses 3 sistemas que são propostos pela Emily Faulkner nesse livro que mencionei, o What We Value. Tá? Eu espero que vocês tenham gostado. Se tiverem alguma dúvida, deixem aqui nos comentários, eu vou pessoalmente responder uma a uma. E me digam também se vale a pena trazer mais conteúdo sobre isso, porque aí eu vou também
nessa valsa, dançando conforme a música. À medida em que vocês trazem questões, eu vou produzindo novos conteúdos. Eu acho que isso facilita para que a gente consiga fazer uma espécie de série de conteúdos para aprofundarmos nessas questões todas. Tá legal? Por fim, como eu sempre peço, considere deixar o seu like aqui no vídeo se você gostou e também, claro, se inscrever aqui no canal. Te vejo no próximo vídeo.